Olá, querido irmão, querida irmã. Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui conosco em mais um momento de reflexão e comunhão com Deus. Hoje, o tema que o Senhor colocou em nosso coração é uma verdade poderosa. Quando você busca, Deus responde. Quantas vezes você já se sentiu sem direção, sem saber o que fazer, buscando respostas em meio ao silêncio da vida? Talvez tenha orado, esperado e até se perguntado se Deus realmente ouviu. Mas a palavra do Senhor nos garante que Ele sempre ouve. Ele nunca deixa de responder àqueles que o buscam de todo o coração. O versículo que vai nos guiar hoje está em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa promessa é uma das mais lindas da Bíblia. Ela não diz apenas que devemos buscar, mas que seremos encontrados por Ele. Deus não é um mistério inalcançável. Ele é o Pai amoroso que se revela a quem o deseja de verdade. Quando você se ajoelha, quando dobra o coração diante dele, quando clama com sinceridade, o céu se move. E mesmo quando você não percebe, Deus está agindo, preparando a resposta no tempo certo. Há momentos em que a resposta de Deus não vem como esperamos. Às vezes queremos ouvir uma voz audível, queremos um sinal imediato, queremos que as circunstâncias mudem no instante da oração. Mas o Senhor trabalha de formas que vão além da nossa compreensão. Ele responde com silêncio quando quer ensinar paciência. Ele responde com espera quando quer fortalecer a fé. E Ele responde com bênçãos quando o tempo é propício para que o seu nome seja glorificado através da sua vida. O problema é que muitas pessoas desistem no meio do processo. Começam a buscar, mas se cansam da demora. Querem um Deus que responda no mesmo ritmo da ansiedade humana. Mas o Deus da Bíblia trabalha com eternidade, não com pressa. Ele quer que você confie, que permaneça, que não se desvie nem desanime. Porque quem busca com constância, encontra. Quem bate, vê a porta se abrir. Quem semeia em lágrimas, colhe com alegria. Pense nisso. Quantas vezes você foi levado a um tempo de busca mais intensa porque Deus permitiu uma situação difícil? Quantas vezes as dores, as dúvidas e os medos te levaram a dobrar os joelhos e derramar lágrimas diante dele? A busca sincera nasce da necessidade, e é exatamente nesse lugar de vulnerabilidade que Deus se revela. O Senhor ama corações quebrantados. Ele não rejeita quem o procura com sinceridade. A resposta pode não vir da maneira que você imagina, mas virá da forma que mais edifica, que mais transforma, que mais te aproxima dele. Porque o objetivo de Deus não é apenas te dar o que você pede, mas te fazer crescer através do que você busca. Hoje o Senhor te convida a recomeçar a busca, a voltar ao lugar secreto, a se lembrar de que Ele ouve cada palavra, cada gemido, cada pensamento que sai do fundo do coração. Nada passa despercebido aos ouvidos do Pai. Quando você ora, o céu se inclina para ouvir. E quando o céu se inclina, milagres acontecem. Talvez você tenha parado de orar por algo porque achou que Deus não respondeu. Mas e se a resposta estiver vindo, só que ainda em construção? E se o tempo que você chama de demora for, na verdade, o tempo de Deus te preparar para o que está chegando? A palavra diz que os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso significa que o verdadeiro buscador não é aquele que busca apenas para receber algo, mas aquele que busca porque ama o Deus a quem está buscando. E quando essa motivação muda, o coração se abre para receber respostas muito mais profundas do que simples pedidos atendidos. Deus começa a responder com paz, com discernimento, com consolo, com direção. Ele fala por meio de circunstâncias, de pessoas, da palavra e, principalmente, no silêncio. Aquele silêncio que fala mais do que 1000 palavras humanas. Então, antes de seguirmos, eu te convido a fazer um exercício de fé. Respire fundo. Feche os olhos por um instante e diga a Deus, em pensamento: Senhor, eu quero te buscar de todo o meu coração, não apenas pelas respostas, mas porque eu preciso da tua presença. Quando essa oração é sincera, o Espírito Santo começa a agir e o coração sente a presença do Pai se aproximando. Ele está ouvindo agora, e Ele responderá no tempo perfeito. Quando falamos sobre buscar a Deus, não estamos falando de um simples ato religioso
ou de uma rotina espiritual sem vida. Buscar a Deus é uma experiência viva. É um encontro pessoal com o Criador. É quando o seu espírito se conecta com o espírito dele, e nesse encontro algo muda dentro de você. Buscar a Deus é muito mais do que pedir bênçãos. É desejar a presença do Pai mais do que qualquer coisa que Ele possa dar. É entender que o maior presente de Deus é Ele mesmo. Muitos pensam que buscar a Deus é um caminho de esforço humano, como se fosse uma lista de tarefas para conquistar a atenção divina. Mas não é assim. O amor de Deus já nos atraiu primeiro. Ele já está te esperando no lugar da oração. Ele já te observa com amor antes mesmo de você falar qualquer palavra. Buscar, portanto, é responder a esse amor. É dizer: Senhor, eu ouvi o teu chamado e estou aqui. É permitir que o coração se renda, que as máscaras caiam, que a alma se derrame sem medo. Quando você busca Deus com sinceridade, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo começa a mover-se dentro de você. Aquela ansiedade que antes te dominava começa a dar lugar à paz. Aquela dor que parecia impossível de suportar começa a se transformar em força. Aquela dúvida que te consumia começa a ser substituída por confiança. Porque Deus não é encontrado na pressa, Ele é encontrado na entrega. Aquele que busca com pressa quer apenas uma solução, mas aquele que busca com fé quer um relacionamento. E é exatamente esse relacionamento que muda tudo. Há um exemplo marcante na Bíblia, o da mulher do fluxo de sangue. Durante 12 anos ela sofreu, buscou ajuda em todos os lugares, mas nada adiantava. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. E no meio da multidão, mesmo fraca e cansada, ela decidiu buscá-lo. Ela não esperou que Jesus viesse até ela. Ela foi até ele. E bastou tocar na orla de suas vestes para que o milagre acontecesse. Jesus parou, olhou para ela e disse: A tua fé te salvou. Essa mulher é a representação viva do que acontece quando buscamos o Senhor de todo o coração. A busca dela não foi por um ritual, mas por um encontro. E naquele encontro, ela encontrou a resposta que esperou por tantos anos. Quantas vezes você tem esperado que Deus venha até você, mas Ele está apenas esperando que você dê o primeiro passo? Às vezes, a resposta que você tanto deseja está logo depois de um gesto de fé. Talvez Deus esteja te dizendo: Filho, filha, me busca mais. Vem para perto. Eu quero falar contigo, mas preciso que você me ouça sem pressa, sem distrações. É nesse momento de rendição que o céu se manifesta. Deus não se esconde, Ele se revela. Mas Ele se revela aos que o buscam com o coração aberto. A Bíblia diz em Tiago 4:8: Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Essa é uma promessa firme. Cada passo que você dá em direção a Ele é retribuído com a presença dEle se aproximando de você. É uma troca santa, um laço de amor, um relacionamento que transforma o seu interior antes mesmo de transformar as circunstâncias ao redor. Deus te responde em gestos sutis. Às vezes, é uma palavra que toca fundo quando você lê a Bíblia. Outras vezes, é um louvor que parece falar diretamente com a sua alma. Às vezes, é um consolo que vem no meio do pranto. Ou até mesmo uma lembrança suave de que Ele ainda está no controle. A resposta de Deus nem sempre vem com um sim ou um não. Muitas vezes vem com um espere, porque Ele está preparando algo maior do que você imaginava. E nesse tempo de espera, Ele te molda, te amadurece e te ensina a descansar na vontade dEle. Buscar a Deus é também aprender a confiar, mesmo quando não se entende tudo. É saber que o silêncio dEle não é ausência, mas preparo. Hoje, o Senhor quer te lembrar de algo. Ele nunca ficou surdo ao teu clamor. Cada lágrima que você derramou em oração foi recolhida por Ele. Cada palavra dita em secreto foi ouvida. E no tempo certo, você verá a resposta. Não apenas como uma bênção, mas como um testemunho vivo do poder de um Deus que ouve e responde. Então, se você tem buscado e parece que nada está acontecendo, não pare. Continue orando, continue crendo, continue esperando, porque o Deus que você busca é fiel para responder. Ele nunca falha, nunca se atrasa e nunca deixa uma oração sincera sem resposta. Talvez a resposta não venha da maneira que você imagina, mas ela virá. E quando vier, você entenderá que tudo fez parte de um propósito maior. E antes de seguirmos para a próxima parte dessa mensagem, quero te fazer um pedido. Se esta palavra já está tocando o seu coração,
Deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que Deus está falando com você e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Assim você ajuda a palavra de Deus a alcançar mais vidas e juntos levamos fé e esperança a quem mais precisa. Buscar a Deus é caminhar por um terreno de fé, e fé é justamente confiar mesmo quando não se vê. Quando tudo parece incerto, é a fé que sustenta o coração, e é nessa busca que o caráter do cristão é formado. Deus responde sim, mas antes ele trabalha em quem busca. Ele molda, prepara, transforma, e muitas vezes responde de um jeito que muda o nosso interior antes de mudar o exterior. Talvez você esteja orando por uma resposta há muito tempo. Uma porta que não se abre, um sonho que não se cumpre, um relacionamento que parece distante da restauração. E você se pergunta, será que Deus me esqueceu? Mas meu irmão, minha irmã, ouça bem. Deus não esquece dos seus filhos. Ele está te vendo, te ouvindo e agindo em silêncio. A palavra de Deus diz em Isaías 49:15: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Essa é uma das promessas mais profundas das Escrituras. Mesmo que o mundo inteiro se esquecesse de você, Deus jamais o faria. O que muitas vezes acontece é que nós confundimos o silêncio de Deus com rejeição. Mas o silêncio de Deus é, na verdade, o tempo em que Ele está trabalhando de forma invisível. Ele está construindo caminhos que você ainda não vê. Está preparando corações, movendo situações, alinhando detalhes. E enquanto isso, Ele te convida a permanecer firme porque a busca não é em vão. Cada oração é uma semente lançada na terra espiritual. E toda semente, no tempo certo, brota e frutifica. Há uma história linda no livro de Daniel, no capítulo 10, que mostra isso com clareza. Daniel orava e jejuava, buscando uma resposta do Senhor. Durante 21 dias, ele persistiu sem desistir, mesmo sem ouvir nada. Até que, finalmente, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o anjo também revelou que, durante esse tempo, houve resistência espiritual. O príncipe do reino da Pérsia o resistira por 21 dias. Isso mostra que, desde o primeiro dia, Deus já havia ouvido Daniel. Mas havia uma batalha acontecendo no mundo espiritual. Essa história nos ensina algo poderoso. Quando buscamos a Deus, há respostas sendo liberadas, mas também há lutas invisíveis sendo travadas. O inimigo não quer que você persevere, porque ele sabe que a sua constância na busca é o caminho para a vitória. Por isso ele tenta te cansar, te fazer duvidar e esfriar a sua fé. Mas quem persevera vence. A busca não é apenas um ato de fé, é também um ato de guerra espiritual. Cada vez que você ora, adora e confia, você está resistindo ao inimigo e fortalecendo o seu espírito. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você está no meio de uma luta, se perguntando por que as coisas parecem tão difíceis, mesmo estando buscando a Deus. Mas é porque a resistência aumenta quando a resposta está próxima. O inimigo não luta contra quem está parado, mas contra quem está prestes a avançar. Então não se assuste com as dificuldades. Elas são sinais de que algo grande está para acontecer. Continue buscando. Continue crendo. Porque o mesmo Deus que respondeu a Daniel é o mesmo Deus que vai responder a você. Há um tempo certo para cada coisa, e Deus nunca se atrasa. Ele sabe quando a resposta vai te abençoar e quando ela poderia te prejudicar. Às vezes ele espera porque quer te fortalecer para o que virá. Outras vezes, ele espera porque quer te proteger de algo que você ainda não enxerga. Mas em todas as vezes, ele espera porque te ama. Deus nunca desperdiça o tempo de quem o busca. Cada oração, cada lágrima, cada espera tem um propósito. E quando a resposta vem, ela traz maturidade, gratidão e fé renovada. Porque você entende que não foi apenas uma bênção recebida, mas uma jornada de transformação. Buscar a Deus, portanto, é mais do que falar, é ouvir. É permitir que Ele te ensine, te corrija e te direcione. Reaprender a dizer, mas Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando essa entrega é verdadeira, o coração encontra descanso. Porque quem busca a vontade de Deus, encontra paz mesmo antes da resposta.
Não importa há quanto tempo você tem buscado, Deus não está em silêncio porque se esqueceu de você, mas porque está preparando o tempo certo. Quando o momento chegar, a resposta será clara, e você vai olhar para trás e perceber que cada espera valeu a pena. O tempo da busca é o tempo em que Deus te molda. E quanto mais você se aproxima dele, mais a sua fé cresce, mais o seu espírito se fortalece e mais o seu coração aprende a reconhecer a voz dele. A busca te torna sensível à presença divina. Você começa a perceber Deus em detalhes que antes passavam despercebidos. Ele fala nas pequenas coisas, no nascer do sol, em uma palavra dita por alguém, em uma lembrança que acalma o coração. Deus fala o tempo todo, mas só quem busca é capaz de ouvir. Buscar a Deus é uma jornada que transforma. Quando você decide buscá-lo verdadeiramente, algo começa a mudar dentro de você. O coração se torna mais sensível, o espírito mais forte e a mente mais clara. A presença de Deus não apenas te dá respostas, mas te dá direção. Ele começa a te mostrar o que realmente importa e o que precisa ser deixado para trás. Há momentos em que, ao buscar a Deus, Ele não muda a situação, mas muda você. E quando o seu interior é transformado, você começa a enxergar a vida de outra forma. O que antes parecia impossível, agora se torna suportável. O que antes era motivo de angústia, agora é uma oportunidade de fé. Porque quando o coração é moldado pela presença de Deus, ele aprende a descansar mesmo em meio à tempestade. Lembre-se do profeta Abacuque. Ele vivia tempos difíceis, cheios de incertezas, e questionou a Deus sobre tudo o que estava acontecendo. Mas quando ele decidiu buscar a presença do Senhor, algo mudou. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque não recebeu a resposta que esperava, mas recebeu algo muito maior, a presença de Deus. E isso foi suficiente para renovar sua força. Essa é a diferença entre quem apenas pede e quem busca. Quem pede quer resolver um problema. Quem busca quer conhecer o Deus que resolve. E é nesse relacionamento que as respostas mais profundas são encontradas. Buscar a Deus é mergulhar em um relacionamento real, onde há conversa, intimidade e confiança. É chegar diante dele com o coração aberto dizendo: Senhor, fala comigo. E ele fala, às vezes com voz suave no coração, outras vezes com um versículo que se torna a resposta viva. Mas para ouvir é preciso silêncio. O mundo é barulhento. As distrações são muitas. Por isso Deus muitas vezes fala no secreto, no lugar onde só você e Ele estão. Jesus mesmo nos ensinou isso. Ele disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Essa é uma das promessas mais lindas que Jesus deixou. O Pai que te vê no silêncio da oração, no esforço da busca, no coração que chora escondido, esse mesmo Pai te recompensará diante de todos. Ele vai honrar a tua perseverança. Por isso, não menospreze o valor da busca em secreto. O que você faz diante de Deus, longe dos olhos das pessoas, é o que sustenta a sua fé quando ninguém mais entende o que você está passando. É ali, no seu momento de oração, que Deus derrama força, renova a esperança e dá sabedoria para suportar as batalhas da vida. Muitos querem ouvir Deus falar, mas poucos estão dispostos a silenciar para escutá-lo. A voz de Deus não compete com o ruído do mundo. É preciso um coração quieto, disposto, sensível. Quando o coração se aquieta, a alma percebe o sussurro do Espírito. Ele fala através da paz. Ele fala quando você sente consolo inexplicável. Ele fala quando uma convicção surge de forma suave, mas poderosa. E você começa a perceber que Deus nunca esteve longe. Ele sempre esteve ali, esperando o seu coração desacelerar o bastante para que pudesse ouvir. O verdadeiro buscador entende que as respostas não estão apenas nas palavras, mas na presença. Às vezes Deus não te dá o que você pediu, porque Ele quer te dar algo maior, o entendimento. Ele quer que você saiba o porquê de algumas portas não abrirem, o porquê de certas pessoas saírem da sua vida, o porquê de determinados caminhos parecerem bloqueados. Quando você busca com sinceridade, Deus te mostra que nem tudo o que parece perda é derrota. Muitas vezes é livramento.
Nem todo atraso é demora, às vezes é proteção. O Deus que responde é o mesmo que direciona, o mesmo que impede, o mesmo que guarda. Ele sabe o que está fazendo. E mesmo quando parece que nada muda, continue buscando. Porque a busca constante mantém o coração ligado à fonte da vida. E quem está ligado à fonte não seca. A presença de Deus é como um rio que nunca para de fluir. Quando você se aproxima, esse rio te renova, te fortalece, te enche novamente. Você pode chegar cansado, vazio, sem forças. Mas depois de buscar, algo muda. Há uma paz que toma conta. Uma certeza que nasce. Uma esperança que renasce. Essa é a resposta mais preciosa. Sentir Deus por perto. E quando você sente a presença de Deus, as dúvidas se acalmam, o medo perde força e o amor cresce. Porque a presença do Pai é o maior antídoto contra o desespero. Ele é o abrigo em meio à tempestade, o descanso da alma, a resposta que dá sentido a todas as perguntas. Por isso, nunca pare de buscar. Mesmo quando parecer difícil, mesmo quando o coração estiver cansado, lembre-se: há um Deus que recompensa os que o buscam, e Ele está mais perto do que você imagina. Quando você busca a Deus com sinceridade, algo poderoso acontece. O Espírito Santo começa a agir em dimensões que você não vê. Ele toca lugares do seu coração que nem você sabia que precisavam de cura. Ele te mostra áreas que precisam ser transformadas e renova dentro de você o desejo de ser mais parecido com Jesus. Buscar a Deus é, acima de tudo, um processo de rendição. É reconhecer que, por mais que tentemos resolver tudo com as nossas próprias forças, há coisas que só o poder dele pode fazer. A presença de Deus não é apenas um refúgio nos tempos difíceis, mas é também o lugar onde o propósito é revelado. Muitas pessoas vivem sem direção, porque buscam respostas em todos os lugares, menos na presença do Senhor. Mas é no altar da busca que Deus revela os planos que tem para a sua vida. Ele fala ao coração daquele que o procura com fé. Às vezes, ele mostra um caminho novo, outras vezes, confirma o que você já sabia. E em muitos casos, ele simplesmente te dá paz, e essa paz é a resposta. Você pode até não entender o que está acontecendo, mas quando há paz, é sinal de que Deus está conduzindo tudo. E essa paz é o resultado da busca sincera. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4, 6, 7: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Perceba que a promessa não é apenas que Deus responderá, mas que Ele guardará o seu coração enquanto a resposta não chega. Deus não apenas resolve situações, Ele cuida de você enquanto o milagre acontece. Há um momento em que a busca se torna o próprio milagre, porque enquanto você ora, o Espírito Santo trabalha. Enquanto você chora, Ele te consola. Enquanto você espera, Ele te fortalece. Buscar a Deus é um ato de amor. É dizer: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender. E essa confiança move o coração do Pai. Talvez hoje você esteja num tempo de espera e o silêncio tem doído. Talvez esteja orando há meses ou anos por algo que parece não vir. Mas saiba, nenhuma busca verdadeira é em vão. Deus vê o teu esforço, a tua entrega, o teu coração cansado, e Ele está te preparando para algo muito maior do que o que você pediu. Ele não vai apenas te dar o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa para crescer, amadurecer e glorificar o nome dele através da sua história. Pense em José, o filho de Jacó. Quando ele foi vendido pelos irmãos, parecia que todos os sonhos haviam sido destruídos. Mas José continuou buscando a Deus, mesmo no cativeiro, mesmo na prisão, mesmo esquecido pelos homens. E quando o tempo chegou, Deus o levantou para ser governador do Egito. O que parecia abandono era, na verdade, preparação. A busca de José manteve seu coração puro, mesmo em meio à dor. E foi por causa dessa comunhão com Deus que ele foi capaz de perdoar seus irmãos e enxergar o propósito divino em tudo o que viveu. Assim é na sua vida. Deus está te preparando em silêncio. Ele te faz passar por processos para te capacitar a viver o que vem depois. E quando a resposta chegar, você entenderá que cada lágrima teve sentido, cada espera teve valor,
Cada oração foi ouvida. Mas há algo importante. Deus responde àqueles que o buscam de todo o coração, e não de qualquer maneira. Buscar a Deus exige sinceridade, tempo e entrega. Não é um encontro superficial, é uma entrega profunda. Por isso, quando você for orar, vá com o coração aberto. Não com palavras ensaiadas, mas com verdade. Diga o que sente, mesmo que seja dor, dúvida ou confusão. Deus não rejeita orações sinceras. Ele conhece o que está no mais íntimo da sua alma, e é nessa verdade que ele habita. O Senhor não quer perfeição, ele quer comunhão. Ele não espera um discurso bonito, mas um coração disposto. Quando o seu coração se abre, a presença de Deus entra e começa a transformar tudo. A luz do Espírito Santo ilumina o que estava escuro, cura o que estava ferido e reacende o que estava apagado. Você começa a ver as coisas com novos olhos e, aos poucos, percebe que as respostas de Deus não estão apenas no que Ele faz, mas no que Ele te torna durante o processo. Deus responde não apenas para satisfazer, mas para ensinar. Cada resposta dele é uma lição. Às vezes ele responde com sim, e o coração se alegra. Outras vezes responde com não, e você aprende a confiar. E há momentos em que ele responde com silêncio, e é nesse silêncio que ele trabalha os maiores milagres. Porque o maior milagre não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro de você enquanto busca. Continue firme, continue buscando. Porque o Deus que te chamou para orar é o mesmo que prometeu responder, e ele nunca falha com os que o buscam com fé. Buscar a Deus é aprender a confiar, mesmo quando o caminho parece incerto. É entender que a fé não elimina as dificuldades, mas nos dá força para enfrentá-las. Quando você busca o Senhor com constância, começa a ver que as respostas dele nem sempre chegam do jeito que você espera, mas sempre vêm no tempo certo e com o propósito perfeito. Deus não trabalha com o relógio humano, ele trabalha com o tempo da eternidade. E é nesse tempo que as promessas se cumprem, porque ele vê o todo, enquanto nós enxergamos apenas o momento. Talvez você esteja orando por uma resposta e ache que Deus está demorando demais. Mas o que parece demora muitas vezes é cuidado. O que parece silêncio, na verdade, é proteção. Deus está te preparando para lidar com a bênção que ele vai te entregar. Porque se ele te desse antes da hora, talvez você não estivesse pronto para receber. Muitas vezes, o que pedimos com sinceridade é algo que ainda não sabemos administrar. E Deus, por amor, nos faz esperar. A espera é uma escola espiritual. É nela que aprendemos paciência, fé e dependência total dele. No tempo certo, Deus responde. E quando responde, tudo se encaixa. Nenhum minuto de espera é desperdiçado quando o coração está em busca sincera. Lembre-se, Abraão esperou décadas pela promessa de um filho, mas a espera o fez conhecer mais profundamente o Deus das promessas. Hannah orou com lágrimas por um filho, e Deus lhe deu Samuel, que se tornou um grande profeta. Zacarias e Isabel, já idosos, foram surpreendidos por um milagre tardio que mudou a história. Em cada uma dessas histórias, há algo em comum: a busca perseverante. Eles não desistiram, mesmo quando tudo parecia impossível. E é essa perseverança que Deus honra. O inimigo tenta usar o tempo de espera para plantar dúvidas. Ele sussurra: Deus te esqueceu. Sua oração não faz diferença. Você está orando em vão. Mas isso é mentira. A Bíblia é clara em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus recompensa aqueles que o buscam. Nenhuma oração sincera se perde, nenhum clamor é ignorado. Talvez você ainda não tenha visto a resposta, porque Deus quer que a sua fé cresça primeiro. Ele está te convidando a confiar sem ver, a depender sem entender, a adorar mesmo sem sentir. Porque quando você busca Deus apenas pelos resultados, a fé é frágil. Mas quando você busca pela presença, a fé se torna inabalável. E é essa fé que atrai respostas. A fé que não depende de sinais, mas da certeza de que Deus é fiel e não falha. Há momentos em que Deus nos leva a orar mais profundamente, a buscar mais intensamente, porque Ele quer nos aproximar dele antes de nos entregar algo. Ele quer nos ensinar que a maior resposta não é o milagre, mas a intimidade com Ele. E quando você entende isso, o coração se enche de gratidão mesmo antes da bênção chegar.
Porque quem tem comunhão com Deus já vive em resposta. Busque ao Senhor todos os dias, não apenas quando há problemas. Faça da busca um estilo de vida, e não um recurso de emergência. A oração diária é o alimento da alma. É o momento em que Deus renova as suas forças e te dá direção para o dia. Quando você ora, o Espírito Santo acalma a mente, fortalece o coração e te lembra de que você não está sozinho. Mesmo quando o mundo te pressiona, mesmo quando as circunstâncias te desafiam, Deus está contigo, ouvindo cada palavra, sentindo cada dor, cuidando de cada detalhe. A presença de Deus é o lugar onde as respostas nascem. E quanto mais tempo você passa nesse lugar, mais discernimento você ganha para reconhecer as respostas quando elas chegam. Muitas vezes Deus já respondeu, mas nós não percebemos porque esperamos algo espetacular, enquanto Ele responde de forma simples. Às vezes a resposta está em uma conversa, em uma oportunidade, em um conselho ou em uma porta que se fecha. Quem busca com discernimento espiritual entende que toda resposta de Deus, mesmo as que parecem negativas, são demonstrações do seu amor. Então, se hoje você sente que está buscando sem retorno, eu te digo com fé, continue. Deus está vendo. Ele está se movendo em teu favor, ainda que você não perceba. Nada é em vão quando feito na presença do Senhor. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E no tempo certo, você vai olhar para trás e dizer, agora eu entendo. Deus sempre esteve comigo. Ele respondeu da melhor forma. O Senhor te convida a não desistir, a buscar com mais profundidade, a orar com mais fé, a permanecer mesmo quando parece que nada acontece, porque é nessa constância que o sobrenatural se manifesta. Aquele que busca de todo o coração verá a glória de Deus se revelar. Buscar a Deus é viver em constante comunhão com Ele. É acordar todos os dias com o coração disposto a ouvir sua voz e a seguir sua direção. Quando o seu coração se volta para Deus, você começa a perceber a diferença nas pequenas coisas, na forma como lida com as dificuldades, na maneira como fala com as pessoas, no modo como enxerga o futuro. A presença de Deus muda a perspectiva, porque quando Ele habita dentro de nós, tudo ganha novo significado. Você pode estar enfrentando momentos de incerteza e talvez ainda não tenha a resposta que espera. Mas saiba, Deus está te conduzindo por caminhos que te levarão exatamente ao lugar que Ele preparou. A busca não é um tempo perdido, é o tempo da construção. É no período da oração, da espera e da fé que Deus te estrutura para receber o que virá. E quando a resposta chegar, você estará pronto para valorizá-la, cuidar dela e usá-la para glorificar o nome dEle. Quantas pessoas recebem uma bênção antes da hora e acabam se perdendo? Quantas portas se abrem antes da maturidade e, em vez de se tornarem motivo de alegria, viram motivo de queda? Deus não quer apenas te dar algo, Ele quer te preparar para sustentar o que te dará. Por isso Ele usa o tempo da busca como tempo de ensino. Ele te mostra quem você é, revela as intenções do teu coração e te ensina a confiar mais nele do que nas circunstâncias. Buscar a Deus é também um ato de humildade. É reconhecer que precisamos dele para tudo, para respirar, para decidir, para caminhar. O orgulho quer resolver tudo sozinho, mas a fé reconhece que sem Deus, nada pode ser feito. Quando você se humilha diante de Deus, o céu se abre. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa continua viva. Deus continua ouvindo os corações que se rendem, continua perdoando os que se arrependem, continua restaurando os que o buscam. E talvez seja isso que Ele quer fazer hoje com você. Restaurar o seu coração. Deus quer restaurar a sua fé, reacender a sua esperança e curar aquilo que o tempo tentou apagar. Ele quer te mostrar que nunca te deixou sozinho, mesmo nos dias em que o silêncio parecia interminável. A resposta de Deus nem sempre vem para mudar o que está fora, mas sempre vem para transformar o que está dentro. O Senhor te chama para voltar à presença dEle. Talvez você tenha se afastado. Talvez o cansaço da vida tenha te deixado desanimado, mas hoje Deus te chama de volta. Ele está dizendo, filho, filha, volte a me buscar. Eu quero falar com você novamente.
Quero restaurar o fogo da sua fé. Quero te encher da minha presença. E quando você volta a buscar, o Espírito Santo reacende dentro de você o amor pela oração, o prazer em estar na presença de Deus, a paz que o mundo não pode dar. Há um versículo em Salmos 34:4 que diz: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Essa é uma declaração poderosa. Quando buscamos o Senhor, Ele não apenas responde, Ele liberta. Ele tira o medo, a insegurança, a ansiedade e coloca em seu lugar a confiança. Buscar a Deus é o caminho para a liberdade interior. É o remédio para a alma cansada. É o reencontro com o propósito da vida. E quando você aprende a viver nesse lugar de busca, a sua fé se torna madura. Você deixa de depender de emoções e passa a viver pela certeza de que Deus é fiel. Mesmo que as circunstâncias mudem, você permanece firme. Mesmo que as respostas demorem, o coração não se abala. Porque quem conhece a presença de Deus, conhece a paz que o mundo não entende. A resposta de Deus pode vir por meio de um milagre, por meio de uma direção, ou simplesmente pela presença dele enchendo o seu coração de paz. Mas de uma coisa você pode ter certeza: se você o buscar de todo o coração, ele te responderá. Essa é a promessa. E Deus nunca volta atrás em suas promessas. O Senhor se agrada daqueles que o buscam. Ele se revela aos que se aproximam com fé, com humildade e com amor sincero. Por isso, continue. Não desanime, não recue, não desista. A busca é o caminho da transformação. E quanto mais você busca, mais você conhece o coração do Pai. E conhecer o coração de Deus é a maior resposta que alguém pode receber. Quando você busca a Deus, algo muda dentro de você. As dúvidas começam a dar lugar à fé. O medo começa a ser substituído pela confiança e o desânimo dá espaço à esperança. A busca pela presença de Deus é o que nos renova todos os dias. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias, o Espírito Santo nos sustenta e nos lembra que Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E essa é a certeza que você pode carregar no coração. Deus responde aos que o buscam. Pode ser que a resposta ainda não tenha vindo da forma que você imaginava, mas ela está a caminho. Às vezes, Deus primeiro muda o seu interior para depois mudar o exterior. Ele trabalha na raiz, no coração, na fé, até que tudo esteja pronto para o cumprimento da promessa. Por isso, não pare de buscar. Continue orando, continue crendo, continue caminhando. A resposta de Deus não se perde, não se atrasa, não falha. Ela vem no tempo certo, de modo perfeito, do jeito que só Ele sabe fazer. E quando essa resposta chegar, ela virá acompanhada de paz. Porque quando Deus responde, Ele não apenas resolve a situação, Ele também toca o coração. Ele cura, restaura e traz de volta o brilho da esperança. O Senhor conhece cada lágrima que você derramou em oração, cada clamor silencioso, cada vez que você se ajoelhou sem ter forças para falar. E é justamente nesses momentos de fraqueza que Deus mostra a sua força. Como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é uma promessa viva. Deus está dizendo hoje, me busque e eu te responderei. Ele quer te mostrar o que você ainda não viu, quer te conduzir por caminhos que você ainda não percorreu. Ele quer revelar o propósito que está por trás de cada situação. Mas tudo começa com uma atitude: buscar. Buscar de todo o coração, com fé, com entrega, com confiança. Se você sente que Deus está te chamando novamente para um tempo de busca, responda a esse chamado. Talvez seja o momento de voltar a orar com mais intensidade, de tirar um tempo a sós com Deus, de abrir a Bíblia e deixar que a palavra fale com você. O Espírito Santo está pronto para te guiar. A resposta de Deus virá, e quando ela chegar, você entenderá que cada segundo de espera valeu a pena. Vamos orar juntos neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tua presença e por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque tu nos ouves quando clamamos. Mesmo quando o silêncio parece longo, sabemos que tu estás trabalhando em nosso favor. Pai, eu te peço por esta pessoa que ora comigo agora. Tu sabes das angústias, das dúvidas, das esperas, dos sonhos e das lágrimas que ela tem derramado diante de ti. Senhor, visita este coração neste momento.
Traz consolo, traz direção, traz paz. Mostra, Senhor, que Tu és um Deus que responde. Um Deus que não falha. Um Deus que cumpre o que promete. Fortalece a fé. Renova o ânimo e faz florescer novamente a esperança. Que a Tua presença seja a maior resposta para cada coração que Te busca. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, não esqueça. Deus sempre responde. Talvez a resposta venha em forma de paz. Talvez venha em forma de mudança. Talvez venha em forma de espera. Mas ela virá. Continue buscando, porque cada oração é uma semente lançada. E no tempo certo, o Senhor fará nascer o fruto da sua fé. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like. Escreva nos comentários o que Deus ministrou a você e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Assim você ajuda o canal Horizonte da Fé a alcançar mais vidas com o poder da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. E lembre-se sempre, quando você busca, Deus responde.